Olá, tudo jóia? Fizemos o primeiro vídeo falando sobre a eleição, escolhidos em Cristo, e agora estamos falando do segundo vídeo sobre o objeto da eleição. Agora que já sabemos qual é o fundamento da eleição, cabe-nos falar sobre o objeto ou o alcance da eleição. Paulo diz aos Efésios que o objeto da eleição somos nós. Efésios capítulo 1, versículo 4. O pronome nós deve ser entendido à luz do seu contexto. Paulo está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 1. Pouco depois ele diz que Deus nos tem abençoado e nos escolheu. Efésios 1, 3 e 4. Como podemos observar, Paulo está falando com que ele mesmo e os santos e fiéis são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e foram escolhidos em Cristo, que é o sentido da passagem. Este ensino de Paulo sobre o alcance da eleição levanta algumas questões, mas a principal delas é a seguinte: Cristo morreu por todas as pessoas, sem exceção, ou somente porque aqueles que ele, ou somente por aqueles que ele escolheu? Em outras palavras, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário apenas tornou possível a salvação para todos os homens, ou certamente garantiu a salvação para todos aqueles que o Pai lhe deu. Mateus capítulo 1, versículo 21, João capítulo 6, versículo 44, João capítulo 10, versículo 26 e 29. Repare que a grande questão a ser respondida aqui não é se Jesus teve poder para salvar todos os pecadores sem distinção, mas se ele quis fazer isso. A Escritura nos ensina que Cristo é o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, versículo 8, o autor da vida, Atos capítulo 3, versículo 15. Jesus Cristo é o próprio Deus. Por isso podemos afirmar que ele teria poder suficiente para salvar toda a raça humana se esse fosse o seu plano. O que Paulo ensina é que a eleição ela é limitada pela vontade de Deus, que não quis salvar toda a raça humana, mas apenas uma parte dela. Veja o testemunho claro da Escritura sobre esse assunto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8, versículo 31 e versículo 33. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Vós, os eleitos que são forasteiros da dispersão, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Em todas essas passagens podemos observar claramente que Cristo não morreu para salvar todos os pecadores, sem exceção, mas um certo grupo deles. Se admitirmos que Cristo morreu por todos os pecados de todos os pecadores, teremos que descobrir o motivo pelo qual muitos deles vão para o inferno. Esse é um fato inegável, também abundantemente mostrado nas Escrituras Sagradas. A resposta óbvia é: por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade que os impede de se apropriarem da obra de Cristo pela fé. Ora, mas a incredulidade não é um pecado?
Então, ela está incluída em todos os outros pecados que foram perdoados por Cristo, se ele morreu por todos. E o pecador tem que ir para o céu, mesmo sem crer em Jesus, o que é um absurdo. Se a incredulidade não é um pecado, então por que tanta gente vai para o inferno por causa dela? Esse é o ensino bíblico a respeito do alcance da eleição, conforme ensinado por Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Mas qual será o propósito de Deus em agir dessa forma? Nós vamos estar falando sobre esse assunto no próximo vídeo, o propósito de Deus sobre essa eleição. Que Deus te abençoe. Meu nome é Marcelo Divino Matos. Estamos fazendo mensagens bíblicas para nos fortalecer o meu coração, fortalecer o seu coração. Que Deus te abençoe. Nós estamos no YouTube, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Jesus te abençoe.